Bonjour, bonjour, bande kwa bolingo. C'est encore une fois, nga inde kona bino nazongeli bino na journée ya lelo pona ko kutala la bino to continuer lisolo la biso ya livre wana to lobaki ke eza na ebandeli me suka na yango to koyebaka te. Donc bon dia, mais uma vez, muito obrigado por Deus nos ter dado essa vida e a vontade e esforço de podermos estar de novo conectado para continuarmos a nossa conversa através daquele livro que a gente diz, o livro que tem o começo, mas não o fim, o livro da salvação, que é a nossa Bíblia. Então espero que todos que estiverem em conexão nesse vídeo, que este vídeo os encontre com boa disposição, muita saúde e prosperidade. A você pela que vídeo oyo na biso nyonso ekuta biso pina na bolembu na nzambe na makasi mingi na kolongonso et puis na kati na esengo ntango toza kofungola ba video oyo donc tozala béni. Alléluia. Ndenge na lobaka kaka chaque moment navana banda video na ngai na lukaka moya kosolola na makanisi otolobaki sagesse. Como eu sempre digo, antes de começar os meus vídeos, tento conversar com a sabedoria. E a sabedoria me disse, epa, eu falei com a sabedoria. Os meus irmãos não estão a ver vídeo, não estão a falar nada a ninguém. Eu disse, epa, não te preocupes, continua. Eu disse, mas não será que porque eu estava a falar de mim, estive a falar da caixa, que eu assim parece para eles que eu mudei de conversa, eu já não quero falar disso. Ele disse, não, eu é que te disse que vou vir na tua boca. Eu te mandei para você tentar lhes falar ainda no princípio, como a terra foi feita e quem são as primeiras pessoas que nós tivemos na terra. Amém. Naquela tudo macanisi boni, macanisi petit frère. C'est bon. Boni yo, nga pena bien, mais na osala ba vidéo batu bazo ozongisa te. Peut-être te bazo kanisa ke nga ndenge nazali kobeta masolo na ngai sikoyo na kimi, nalingi soko loba masolo na ngai te na bandaki bango na bakasha. Nazoloba na bango kasha ya courant. Banini masolo wana esili te na chance alobita nga na yebisaki yo ke singa mna oyala maloba na yo. Continue ndenge wana nalingaki nde oyebisa bango nano. Liboso ndenge mokili yango ebanda mpona bamisusu bakozala na kobunga epi ndenge nini ngai nasala bino ngalobi oyo eza makambo minene. Merci na kocontinue. Donc yango wana bomoni neti kokanisa te bokanisa te ke oyo nabombi maloba wana ezali kaka mais makanisi eza kotinda nga nano moke tozonga moke nano na kati ya Bible. Comme moi je suis chrétien, nakoloba te ke o 100% chrétien pona na yebi pe ke nazalaka na mabe na ngai mais na kati na nga na ndimaka ke naza chrétien pona na recevoir pe Christ na kati ya motema na ngai na ndenge na ngai. Então, como eu sou cristão, por isso eu tento falar um bocadinho mais da Bíblia. Cresci numa família cristã, nós fomos sempre do cristianismo, como eu sempre disse, fui batizado e mesmo sem saber, mas não consigo falar muito do Corão, dos índios ou Budas ou outra igreja. Então, por isso as minhas conversas são muito baseadas na Bíblia. Então, e a Bíblia é do cristianismo. Quando eu tenho algum problema, eu vou fazer as minhas descobertas na Bíblia. Não quer dizer que nunca tentei procurar alguma palavra ou outra em Islã. Pessoal, então ali temos que continuar com a nossa conversa. No baki Nzambe ayego bengana Adam na Eve tozalaki na esprit wana Nzambe alongoli yango te, mais soki tozongi tokanisa mwa moke, senão voltar para a gente pensar um bocadinho o espírito. Aquele espírito Deus não tirou de Adão e Eva, ficou com eles. Então, e Adão sabia que a mulher atraiu.
foi buscar a fruta e veio lhe dar, e isso que lhes trouxe problema, que foram expulsos da casa deles. Porque o jardim de Edém era a casa de Adão e Eva, que Deus meteu naquela horta, para eles cuidarem de tudo. Mas Adão, quando foi expulso, ele foi acompanhado com a sua esposa. Donc, ninguém te usou com aqui. Adam na Eve. Eve a betrayed Adam. Donc, a kosa qui est, a kondi melanyoka, a pe kosa na mobali, nzambe azui kanda expulsé bango na jardin wana na ndako wana kitoko bazalaka nango pona ezalaka ya ye mukolo nango. Mais Adam azalaki kaka accompagné na mwasi na ye. Na makanisi na ngai lingo lobelake tango Adam amoni ke nzambe atiki bango wana pesi bango lobi na bango babima amonaki ye azobima na mwasi, donc atikaki mwasi na ye tasimbaki ye na loboko bakei ensemble. Donc la première chose tokomona wana ezali ke Adam il est pardonné sa femme. Donc Adam alimbisaki mwasi na ye soki bakendaki koswana na pale bango mibale ote, donc biso tokoyeba te, mais ndenge bible ezokoloba alimbisaki ye mpona bakontinuaki kozala ensemble. Alléluia, merci. Então quer dizer que ele nunca deixou a mulher sozinha. Então eles foram viver no outro jardim, porque na altura ainda nem tinha casas, ok? Ou foram fazer uma casa, como já sabiam de tudo, baki deja que mabena bolamo, baki ndaki kosala soki ndako mosusu soki nini na Bible eza kolobela biso te. Mais eza kolobela biso ke bazalaki deja lisusu na jardin ya Eden te. Na kofanda na bango wana, grand prêtre Adam akendaki kosangisa nzoto na Madame Eve. Donc, et puis Madame Eve il a concebi. Aye kobota mwana na bango ya liboso o bapesaki kombo ya Caïn. Então, com aquele tempo que eles viviam, passando alguns tempos, Adão foi juntar-se com a sua esposa Eva, e Eva ficou concebida, e daquela concepção tiveram primeiro o filho, que eles deram o nome do Caim, como a Bíblia nos diz. Passado mais alguns tempos, tiveram o segundo filho, que é o Abel. Après quelque temps, baïgo bota susu mwana mibale, wana azalaki bapesi kombo ya Abel. Donc Adam elingi koloba humanité. Na livre hébreu, eza koloba na hébreu na langue na bango Adam elingi koloba humanité. Eve elingi koloba lokola human beings. Human beings, donc balingi koloba o ser humano. O ser humano elingi koloba donc être humain. Humanité na être humain basangani. Humanité. Donc eza sous mon côté na être humain kozala humain. Donc bakombo wana eza bakombo moko peut-être fatolinga kato yebaka. Alléluia. Ba robota bana wana siko Caïn azalaki mwana ya liboso ye musala na ye ezalaki kosala na agriculture. Zalaka muto azoko lona ba pondu alona ka ba nguba o alona ka madesu o alona ka ba létis ba kovi. Le petit frère de Caïn qui est Abel azalaka bergerie. Bergerie bisoto na portugais to le baka pasteur. Ba pasteur bazali batu ba pasteur église te mais zali ba pasteur oyo batu yo bazalaka look after animals. Batu yo donc ba bokola ka ba nyama. Bokola ba soso, bokola ba taba, bokola ba meme. Batu wana ba benga bango ba pasteur. Então, entre Adão e Caim, Caim era o primeiro filho e ele era agricultor, trabalhava na agricultura. E o seu irmão mais novo, que era o pastor, que cuidava dos animais, que era o Abel. Então, depois de algum tempo dos seus trabalhos, eles sempre iam dar algumas coisas, algumas ofertas a Deus. Então, après
ya ba misala na bango wana bazalaki na ba moment moko na yebite soki ezalaka weekend pona elobaki te bango bakende pesaka ba offrande na bango na Nzambe a partir ya bisaleli na bango. Sikoyo Kain amemelaki Nzambe, amemeli ba pondu, ba masango, ba nini, amemeli Nzambe. Leki azui penza ke meme wano abotamaki le premier o pena abotamaki liboso na kati ya banini na ye meme ya liboso akati ye pe aluki misuni ya kote wana penza ke oyo pena mutu tanga azoliango yo betango na fufu betango na kwanga ezalaka problème te ya biloko ndenge wana epuis peke aye apesi Nzambe ye pa yelingo apesa Nzambe. Mais Nzambe, elle a rejeté babiloko oyo Kain apesaki ba pondu ata bra pondu koto misuni ngala préféré misuni na préféré misuni. Nzambe azui oyo ya dani a rejeté ya Kain. Então Deus, como eles trabalhavam depois de algum tempo, eles sempre iam dar as ofrendas no Deus. E as ofrendas deles eram daquele suor que eles trabalhavam. Então, como o Caim, ele cultivava quizacas, mandioqueiras, mangueiras, milho para fazer pão. Ele levou ali milho, quizaca, que é para ir dar a Deus. E o irmão mais novo foi buscar o primeiro camelo que nasceu dentro dentro da sua pasteurização, dentro do farm. In English we say farm. Então, a pasteurização dos animais que ele tinha, aquele mesmo fresco, cortou mesmo naquela carne que você pode comer, fazer sopa, que pode fazer com ele tudo. Porque hoje em dia as pessoas, quando sabem, eu só cozinho quizaca e só cozinho quizaca da maneira que aprendeu. Os outros ainda hoje em dia já tentam meter carne dentro de quizaca. Bom, question mark. Vou descobrir, por na mão o mundo está sempre a desenvolver. A gente às vezes tem que descobrir mais. Não é porque eu aprendi a cozinhar arroz, é só meter água, sal e óleo. Também podes fazer arroz de marisco. O homem tem que desenvolver. Depois da manhã, podes fazer arroz doce. Não é só cozinhar aquele arroz que você conheceu. Comer fungo todos os dias. Amanhã posso comer batata. Também posso comer batata frita. E posso comer batatas assadas. Tá sabendo? Muita coisa, desenvolvimento. O mundo está a desenvolver. E vocês sabem. É perigoso. E o Deus, quando eles foram dar as ofertas, o Deus rejeitou. Na Bíblia 6. Na Bíblia 6. No livro de Gênesis 4, verses 4, diz: Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep. Then Abel aye na festa lamb oya buta makira ba sheep na ye wana akatie misunya kitoko apesi ye ayeko pesa ngona Nzambe to one of his sheep. He killed it, abomi yango, and give the best part of it as a offering. Donc musuni kote wana kitoko soki kota ya mupende tonda na mikuwa te mupanzi, donc soki kote ya libumu me kote ya kitoko to mona kabina na musuni ngwa ya kopesa Nzambe aquela boa parte da carne que ele veio de Deus. And give the best. The Lord was pleased with Abel and his offering. Nzambe azalaki na esengo makasi na Abel, na bofanda na epe. Deus estava muito contente
com a maneira do Abel e as suas ofertas. Então, but he rejected Cain and his offering. Mais a rejeté Cain na offering na bofandre na ye, a biloko ayela ki nzokolo bandengwana. Aboyi. Cain became furious and he growled in hunger. Na même temps, Cain akomaki nini? Akomaki furieux. Cain começou a se sentir furioso porque viu fogo. Como é que Deus vai receber do meu puto e não vai receber o meu? Então, mas Deus, como Ele é que é o dono dos nossos espíritos, conseguiu se perceber o que estava a se passar dentro do coração de Caim. And they scolded in anger. Then the Lord said to Cain, why are you hungry? Pona nini ozali na kanda? Por que você está nervoso, Cain? Why? That skull in your face. Pona nini? Elongi oyo yamabe oyo eza na kati na nini pona kanda oyo na kati elongi no por que esse skull, essa má face, esse face, essa cara de maldade. If you had done the right thing, you will be smiling. Ce qui au salaki est louco, il y a bien, il fallait usar a coseca. Se você tinha feito alguma coisa boa, tu devia estar a rir. Com quem diz que il fallait na nenge na ngana moni il fallait ameka kosolola na nzambe wana place wana. Soki nzambe azalaki kosolola na ye pe il fallait ameka kosolola na nzambe. Ebisa yeke papa en tout cas omoni ngai ngana salaka na agriculture. Babiloko oyo ngai na mona kike na kokiko ya kopesa yo ezali babiloko oyo ngai na salaka na mutoki na nga oyo ngai nazali kolona. Yango na omoni nga na yebo me ye alobaki te akamati kanda ameli na motema. Pero meu entender aí o Caim, ele quando viu o Deus não recebeu o que ele tinha ofertado. Ele podia, porque o Deus estava a conversar com ele. Então o que ele devia ser? Pai, eu vim te dar aquilo que eu trabalho. Eu não trabalho com animais. Eu trabalho a cultivar. Então eu achei que a minha melhor oferta em si podia ser te oferecer a comida que eu cultivo. Mas ele, como não teve aquele espírito de pensar, ele ficou ao mesmo tempo hungry. Porque se ele conversasse com Deus, no meu pensamento, o Deus poderia o entender. Até se calhar Deus podia aceitar as suas ofertas. Porque certas coisas na vida, a gente é, como é que se diz? É testado. Muni, isso não é uma camusus na vida, tchaka biso an test, an prove. Na sala e boye, total e soka kolobanini. Nzambe, place wana, amona ki e, me ba réponse na e ezalaki na eloko te. But because you have done evil, me lokola yo salaki, osali makambo mabe evil, Satan. Donc, because you have done evil, sin is cashing out your door. Mais lokola yo salaki wana mabe ou bien ba ofanda wana ndenga yako kabela ngo na motema moko te, donc yango wana omoni ke balobaka sine na lingala ngozala etumbu ezali ko balukela na porte na yo oyo tolobaki ke na entrée ya box. Pour la wana eza box. Soko otali yango bien awa na Bible
Nzambe azalaki kosolola kaka na baninga biso mingi ya mibali. Ba père ya ba papa na biso. Vous comprenez? Donc Nzambe azalaki kosolola na bango. But you must overcome it. Mais il faut overcome. Overcome donc kosala better, kosala ya malamu. Donc soko ezalaki ya mabe o salaki na bafande na yo ya mbala sima peut-être luka osala ngo na ndenge mususu pona ye place wana azalaki koloba te kaka elonge kanda fo o chanze peut-être mbala sima soko yaki na bapondu yela ngai ba manyoko wana pinda ya minene oyo monaki ke wana ezalaka ou bien bafande na yo zwaki yango kaka likolo bapondu yo lingo pesa Nzambe pondu otali yango te ba mama babuka mitwa bapondu wana na kende kopesa muto bateka bato ntango bazosomba bamoni mpena ke pondu oyo euti mpena oyo ya mitu ya fresh yango fa tolia ye sikoyo peut-être pondu ne abukelaki yango na désordre. Donc wana eza question biso moko tokoki komisalaka na makambo na Nzambe. Nalingi kaka koloba ke bolimbisi fo ezalaka. Donc tozali bato ya mokili tobotama yango nalobaki ntango Nzambe aza kosala biso bato asololaki na ba esprit. Donc toningi tolobaki ba esprit ezalaka déjà. Bon, question na nga pe ezalaka peut-être nalingaki bino bokobo meka ko yebisa ngai soki ba esprit nyonso yango Nzambe asala mutu o ba esprit mususu etikala oyo lelo na mokili lelo ba mususu tobengaka Satana oyo ba mususu balobaka Lucifer. Então eu quero que eu e vocês, para a gente concluir, é por isso eu sempre digo, subscrevam, que é para a gente podermos ter uma discussão, nós podemos ter uma discussão plena e aberta. Então, quando eu disse que na Bíblia, Deus para fazer o homem teve a falar com os espíritos, porque aí vem dizer, let us, tika que biso, deixe-nos. Donc azalaki kosolola bato ba esprit wana nyonso Nzambe asala ngo na biso bato akitisa ngo na mokili oyo bamisusu batikala baza nango na mabe. Sikoyo os outros ficaram e tem aquele mau espírito que os outros hoje em dia falam de Lucifer, falam de Satan, falam de many kinds of spirit. Donc one is a question mark na I would like to discuss it with all of you. Donc, il y a une question na sepela un jour, ceux qui ont commis moi munene, tout solo lango, bisogno sont ensemble. Merci. Then Cain said, Siko Nzambe, wana kamati ya zubo fanda, atikiye, na ba pondu na wana kataki na ba désordre, na ba bangaingai wana ezalaki ko sangana na ba fumbwa. Donc, peut-être ndenga présentaki, ba offrande na ye. Pona omoni, yango nalobi lelo Bible ezali lelo komoko psychologique. Ezali mutu ako tanga ngo apesi yo information na ndenge na ye. Majorité na biso balingi kotanga Bible te. A maioria de nós não lemos a Bíblia. Eu também cresci muito sem ler a Bíblia. E a Bíblia é um livro sagrado e psychological. Psychologically. Tem a psicologia. A psicologia como é que se diz? Exagé tokoloba subject. Like you go to school, tango que na classe, você vai na escola, você tem subjects de física, tem matemática, tem química. Donc psicologia é um subjeto que a pessoa pode ler, entender da sua maneira e vier em ti só explicar como ele pensou. Não sabendo que muitos de nós não lemos e não vamos fazer research, precisamos de uma maneira de explanação mútua, natural, onde a pessoa pode ser fácil de compreender. Porque nós aqui quando falamos que Deus rejeitou a comida do Caim, não quer dizer porque o Caim não lhe deu carne. Mas psicologicamente nós podemos saber, talvez a apresentação da comida que ele trouxe para com Deus, da maneira que ele apresentou. O que ele kaka mutu na yo te camarade na yo
olambi eloko olingi opesa ye na mesa opeseli ye kaka na bafaçon wana même biloko yango eza ya malamu. Mais quand même faut luka mwa otala mesa eza mwa clean, eza soin opangusi soki eza soin te opangusi otieli mutu sani. Allez, mutu akoki kolia omona pe na petit pona soko ozo kolia na mesa eza salite ozo komona pe neti biloko kolia eza salite. E como você hoje amanhã quer dar comida ao teu marido ou aos seus filhos e a mesa está toda suja. E se vem um vizinho, você lhe dá comida em cima de uma mesa suja, automaticamente, mesmo que a comida é gostosa, por causa da apresentação da mesa é suja, a comida fica sem gosto automaticamente, psicologicamente. Fica sem gosto. Olha, essa pessoa está me dando comida aqui, esse prato ali todo sujo, não tira da mesa. Donc, os homens me sussurram, basalaram moi que vis-à-vis ao bana. Longo não basanho, eu tô pensando no mesa, me sussurram que madaraga mini kaka, comeu e donc na façon wana. Peut-être ngai na makanisi, ngai na kolo parce que Caïn il n'a pas présenté les choses offendre en Dieu en bonne manière. Caïn a présenté qui va offendre na Nzambe na manière kitoko te. Donc eza bongo. Na 8 na Genesis 5 na Genesis 4 8 elingoloba tango Nzambe akendaki Caïn ayebisi sikoyo his brother Abel. Let's go out in the field. Tokende tobima yena mutema na yewana mabea tobima tokende beta tour na zamba na field na zamba. Vamos dentro da floresta onde o gajo já tinha aquela ideia maligna porque ele não estava e o Abel sem saber também pai meu irmão vamos bazar vamos andar. And Caim o mais velho voltou-se para trás do irmão e matou o irmão. Caim yemo com a baluque na cima leki a bete isso que vai comer isso que bota donc a barreie Caim bana ya tata moko likambo moko bake kopunda pona nini alobaki teke na leki na mbala sima tika nanu yo moni ndenge nini na ndenge nga na pesa ki pona nini Nzamba arate kozwa biloko na ngai ezalaki teke pona nini tamzuleki akoloba ne peut-être ndenge presentaki yango soki ngai na musuni na ngai na kamataki na memelaki nyonso te na katelaki parti wana ya bien oya kitoko oyo kosalela supu yo bapundo kataki na désordre ya peut-être soka solo la kisiko wana psychologiquement toko kanisa ezana ba façon ebele ya makanisi yo bo kozwa ngona ndenge na yo você também pode pensar da tua maneira porque ali a Bíblia diz o Abel não levou toda a carne mas cortou aquela parte boa. Donc a apresentação dele era bonita. A melhor parte do animal que ele cortou foi levar. Eu vou apondu, que eu apondu na macassi Nzambe go perceba você foi buscar aquela que zaca berrija. Foste lhe buscar fumbo misturado com couve. Deus viu tipo como essa apresentação desse miúdo não tá bom, vou ter que mesmo lhe rejeitar, que é para ver se a próxima vez traga-me uma coisa em condições. Não é porque o Deus, muita gente agora vai pensar que ele também tinha que ir buscar a carne. Não. Ele, como podia trazer também a carne, mas se trouxesse de uma parte que não era boa, Deus também podia rejeitá-lo. Ele o Abel. Donc, yepe Abel, nandenga yaki na misuni na yewana soka zua ki kote ya biente, Nzambe be peut-être alingaka rejeter yango. Donc, wana siko ezali yango tolobaka. Conscience na biso efokoki kote ya biso na pa makambo msusu tango za kotanga ngo fa koluka kotala koluka deep kosala ba research soko zo kokate surtout Bible ezelo komo so zo tanga foluka ka compagnie na yo obiseto ba yo companion net ngai Bible na ngano normalement soki na discuter na zo kata msu téléphone na bengi ba cousin na ngai na cousin na ngaza na Wells muta psychologie ndieto so la mingi nazana na uncle nanga na Scotland nazana mosi na kacha pale
to penza ke to fandaka na butu pe tozoko se discuter même kaka basi bandimela biso te mais nazwelaka etan tozwaka batan ya ko discuter ensemble na kombo na Yesu mpona eza bongo koloba te ke nga nayebi nyonso moto ayebi nyonso naloba ngo na bavideo eleki ezalaka te. O homem que sabe de tudo não existe. Então, por causa dele também não perguntar, meter tudo dentro do coração com a maldade, é que fez com que ele foi matar o seu irmão. Então, ele foi matar o seu irmão, matou o seu irmão, e Deus pressentiu. And he asked, yeah? Cain, where is your brother? Abel. Cain, wapi ndeko na yo, leki na yo, Abel? Cain, onde está o teu irmão Abel? Cain answered, I don't know. I'm supposed to take care of my brother. Bina ebite. Est-ce que ngai mutu nazali tikoyo ke fana batela ka leki na ngai ezali ngai mutu na kozala responsable ya ko batela leki na ngai eu é que tenho a responsabilidade de cuidar do meu irmão. Then the Lord said, après o Deus disse, why have you done this terrible thing? Pona nini yo sali eloko yo très terrible. Por que você fez essa coisa tão terrível? Yeah? Your brother's blood is crying out to me from the ground. Makila ya leki na yo, ezali kolelela ngai awa na mabele. Ezali kolelela ngai awa na mabele. O sangue do teu irmão está a chorar em mim na terra. Está a chorar em mim na terra. Like a voice calling for revenge. Lokola voix moko ezako senga revenge. Tipo uma voz. Está a chorar aqui na terra, tipo uma voz que quer fazer revenge, que é desfora. A grande desfora. Não se lembram daquele dia desfora? É porque quando a gente cresceu, ia na escola, me lembrei, eu ia na escola. Tinha um meu amigo, Jean Roger, na França. We used to fight. De manhã, todas as manhãs. Eu não tinha que falar na minha mãe, mas eu, quando acordava para ir para a escola, aí quando nós estávamos na quinta classe, 12, 13, a 84, a 84, a 14 ans, pour na zunga mo ba kelasi na sima bona kolongwa Congo ko ya Angola, parece quarta, quinta. Não quarta, quinta ou sexta, porque na quarta eu não estudei com eles. Eles parece que vieram depois. Eles vieram me encontrar ali no Rocha. Esse meu amigo, nós lutávamos maybe 2, 3, 4 dias consecutivos. 2, 3, 4 dias em seguida. Donc, 2, 3, 4 jours au bundaka. Ozo la mukalanda ko lié tangezo ko ma midi déjà yebi ke tozo nazo kende kela si me na ko kende ko bunda. Camarade na un jour a koloba na vidéo e bogoyoka. Sikoyo pour nini. Donc na yebi ke lelo tamzi ngana beti Jean Roger. Lobi Jean Roger faluka revanche. Nga lobi na moni ke bitumba gagner mala pona ipa zo gagner nga tenga pena la tete. Bitumbe sili bien te lobi nango na ke mbangu na mai no sea pembe no sea na tongo toko ki mambangu ko sala gymnastique. Sans que yebi sabaninga mena yebi ke tanto okende kelasi bana kende bunda. Hallelujah. Toko suka wana is calling for revenge. You are placed under the curse and run no longer farm the soil. You are placed under the curse. Yo okuti donc na place ya punishment under the curse, and you can no longer farm the soil. Donc obzana na punition moko ke donc ndengo komi wana lokola makila ya ndeko na yo ekwei na mabele eza kolela
Yo a partir do moment oyo okoki susu kosalela mabele te olona eloko tosa yo ekola. Você, como o sangue do teu irmão está a chorar nessa terra, você já não pode trabalhar com a terra. Essa terra está a te rejeitar. Você não pode semear e colher desta terra. Você vai ter uma vida vulnerável. Yeah? Because your brother blood has it had opened his mouth to receive it when you killed him. Mabele wana makila ya ndeko na yo ezaliwa na efunguli monoko nango mpona ezwa yango mabele balobaki touta na mabele tokozonga na mabele yo bomi ndeko na yo makila na ekwei na mabele yo mabele oyo ekotosa yo lisusu te. This blood, ele já não vai falar mais em ti, já não vai ouvir o que você está a falar. Então, ele ficou. O que ele disse para Deus? If you try to grow crops, the soil will not produce anything. So que o lingio botsa okuna biloko awa and Cain azongisi. This punishment is too hard for me to bear. Alobi nzambe punishment oyo pena eza pena makasi mingi pola ngai nakoka. Meu Deus, esse punishment, essa punição é muito difícil para mim to deal with, para mim poder aceitar ou to bear, para fazer. You are driving me off the land and away from your presence. Yo ozali ko bimisanga na land oyo et puis musika ya présence na yo. Wana Cain azoloba na Nzambe. Você estás a me tirar dessa terra porque eu já não posso cultivar. Então estás a me meter longe de ti. Muito obrigado. A gente continua amanhã. Thank you very much.